Olá, amados irmãos. É com muita alegria que iniciamos mais uma escola bíblica dominical nesse domingo. Hoje é a lição de número 5, Deus é Santo. E para começarmos a EBD de hoje, eu convido a nossa querida irmã Rita para fazer a leitura do texto áureo que está em Levítico, capítulo 11. E a irmã Rita vai ler dois versículos, o 44 e o versículo 45. Por favor, irmã Rita, faça a leitura do texto áureo. Os irmãos, a graça e a paz. O texto que estarei lendo hoje está em Levítico 11, 44 e 45. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Porque vós vos santificarei e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejas santo, porque eu sou santo. Muito obrigado, irmã Rita. Muito obrigado mesmo. Irmãos, em Levítico, capítulo 11, Deus diz, porque eu sou santo, eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sede santos. Imagina que toda reverência nós devemos dar para Deus. Reverência muito maior do que acontece, por exemplo, eu lembro quando um ex-presidente dos Estados Unidos foi visitar a rainha da Inglaterra, ele não pode pegar na mão da rainha da Inglaterra por uma questão de reverência, porque ela é considerada uma rainha, ela é intocável, então tem que reverenciar a rainha da Inglaterra. Até o primeiro-ministro britânico tem que reverenciar a rainha da Inglaterra e manter uma certa distância dela. E o que acontece na Coreia do Norte? Para os irmãos terem uma ideia do que acontece na Coreia do Norte, todo morador daquele país tem que ter um quadro do seu líder supremo na parede, e se porventura a casa estiver pegando fogo, ele pode até deixar alguém da sua família ser morto, mas o quadro do líder supremo da Coreia do Norte tem que ser tirado e salvo do incêndio que esteja correndo em casa. E quando todo mundo passa em frente a uma estátua do líder supremo da Coreia do Norte, tem que manter reverência. Imagina, nós estamos falando isso de um ser humano de carne e osso. Imagina em relação ao nosso Deus. Toda reverência nós devemos ter em relação a Ele. E a primeira professora dessa manhã, que é a nossa querida irmã Laís, ela vai falar o seguinte: antes das adversidades, não esqueçamos a santidade de Deus. Por favor, irmã Laís, nos fale um pouco sobre isso. Bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui novamente. E hoje vamos refletir um pouco sobre o Salmo 77, os Salmos de Asaf. E ele começa o seu salmo dizendo que, mesmo no dia da angústia, ele clama ao Senhor. O versículo 2 diz o seguinte: busco o Senhor no dia da minha angústia. Talvez esse seja um erro que nós normalmente cometemos. Quando o dia não é bom, nós esquecemos de buscar ao Senhor. Ou só buscamos o Senhor quando o dia é de angústia. Todos os dois posicionamentos estão errados, sabemos, né? Quando eu lembro de Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que ele vai ao Getsemane orar como de costume. Só que naquele dia ele estava com a sua alma amargurada a ponto de dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Ele pede para os seus discípulos intercederem por ele naquele contexto. Mas o fato é que Jesus, ele estava sempre se relacionando com Deus por meio da oração. Ele sempre estava clamando ao Pai. E nós percebemos ao longo da caminhada de Cristo Jesus que Jesus era alguém que exercia a oração como um estilo de vida. Ele não orava simplesmente porque o dia mal bateu na sua porta. Ele não buscava ao Senhor porque ele descobriu um diagnóstico muito ruim, ou porque ele estava vivendo um tempo de luto, de frustração. Ele buscava ao Senhor porque ele tinha uma intimidade que ligava. E o salmista Asaf, ele demonstra ter esse cuidado de também buscar ao Senhor. E nesse salmo específico, coincidiu dessa busca ser no dia da angústia, no dia da aflição. E sabe,
quando nós buscamos ao Senhor no dia da aflição, irmãos, é muito comum nós não obtermos nenhuma resposta. E o Senhor Jesus, ele quando ora ao Pai, ele diz, né, Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice, né, mas todavia seja feita a tua vontade. E qual é a resposta que ele obtém? Qual é a resposta? O silêncio. O silêncio. E quando Asaf, ele descreve o seu clamor e a sua busca por Deus, qual é a resposta que nós encontramos nesse texto? O silêncio. E não há respostas. Não tem nada que nos deixe mais angustiado, irmãos, do que questionarmos, perguntarmos, clamarmos e não termos respostas. O silêncio vai nos consumindo. E os casais, né, quando tem uma DR, né, quando discute relações e você, ao invés de resposta, só obtém silêncio. É uma dor profunda no coração, não é? Quando você quer resolver e tudo que você quer é uma resposta e a resposta não vem. E Asaf, ele tava assim, ele tava clamando ao Senhor, buscando respostas, mas essas respostas não vinham por meio de uma palavra do Senhor. Deus, ele não estava falando como Asaf, assim como ele não falou a Jesus no momento do Getsemane. O que não quer dizer que Jesus, ele não obteve resposta, pelo contrário, né? Ele já tinha a resposta, assim como Asaf nesse momento, e assim como eu e você quando passamos pelo tempo de aflição. Porque o que a palavra do Senhor nos garante? Nos garante que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Garante ou não garante isso? E a gente fica buscando respostas, irmãos, que já temos. Ele já nos assegurou, ele já nos prometeu, ele nos conforta, nos consola, ele está lá. O Espírito Santo do Senhor habita no nosso coração. Nós não estamos órfãos nessa jornada, você não está sozinho nesta caminhada. Mas mesmo assim, na hora da dor, nós perguntamos, Senhor, por que o Senhor está me deixando sozinho em um momento como esse? Eu não vejo o teu agir, eu não sinto a tua ação. E nos fazemos inúmeras perguntas, mas ele está lá, ele permanece lá. E essa certeza tem que ser inabalável dentro dos nossos corações. Se eu e você queremos passar pelo dia da angústia e não permanecer no dia da angústia, precisamos entender que as respostas que nós buscamos, o Senhor, ele já nos deu. E ela tem que ser um firme fundamento dentro dos nossos corações, que nos faz, como diz o Senhor naquela parábola a respeito das casas, podem soprar os ventos, podem vir uns rios, podem vir com toda a força, mas quando estamos alicerçados no Senhor, alicerçados na palavra do Senhor, nós conseguimos superar todos esses desafios. E em todos os salmos de Asaf, que ele descreve as suas angústias, ele sempre cita como solução para o seu dilema a expressão lembrei, recordei. E o fato é que na hora da dor, irmãos, nós esquecemos aquilo que é essencial. Deixamos de lado todas as promessas, abandonamos. E são nesses momentos que nós deixamos de lado, que nós percebemos que o nosso clamor parece ser inútil. E o final do versículo 2 diz o seguinte: à noite a minha mão fica estendida e não se cansa, a minha alma, ela se recusa a ser consolada. E a minha alma se recusa a ser consolada.
No momento da dor, da perda, do luto, e sinceramente como amiga, né, como serva, e se você tiver algum momento que passar por isso, tiver que passar por isso, e se algum de vocês tiver a minha presença, muito provavelmente você não vai ouvir palavras, né? Eu não sei as outras pessoas, né? Mas eu fico orando e buscando palavras. Mas eu confesso aos irmãos que eu não tenho. Eu abraço e fico em silêncio. E quando eu leio esse salmo, a sensação que eu tenho, irmãos, é que Deus, ele faz a mesma coisa com a gente. A gente chega diante de Deus cheio de questionamentos, cheio de conflitos, falando. E a única coisa que o Senhor faz é estender os seus braços e nos acolher. Nós ficamos remoendo, dizendo que eu não quero ser consolada, eu não quero explicações, eu quero que seja justificado isso aqui, o porquê que isso aqui aconteceu. A gente quer razões. E o que o Senhor nos oferece? O que Ele nos oferece não é respostas. Tudo aquilo que o Senhor, Ele nos dá na hora da dor, é consolo. Consolo. E Ele é o Deus de toda consolação, como diz na palavra, né? E tudo que eu e você temos que fazer é nos deixar ser consolados. E tem uma canção que diz, né? Descansarei, pois sei que é Deus. E eu percebo, irmãos, cada vez mais que o maior esforço que o cristão ele deve ter diante do seu Deus é de descansar diante da provisão dele. Mas nós queremos resolver as coisas e queremos resolver com a força dos nossos braços, queremos resolver com a nossa capacidade intelectual e começamos a conjecturar uma série de coisas e não encontramos respostas. E o versículo 3 diz, né? Lembro-me de Deus e começo-me a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Imagine você buscar a Deus e o que você tem na sequência não é o conforto, não é o consolo, não é a paz, mas é um gemido de dor e uma sensação de morte. E sabe quando isso acontece, irmãos? Quando nós estamos querendo nos consolar com as nossas próprias habilidades, com as nossas técnicas, com as nossas forças, com as nossas capacidades intelectuais. E em Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 7, a palavra nos diz que ele nos dá uma paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Se excede todo entendimento, isso quer dizer que não é com o entendimento que nós vamos alcançar essa paz. Não é. E não é com a nossa habilidade que nós iremos resolver isso. É uma ação sobrenatural do Senhor, que nos dá forças para superar o dia mal. O versículo 4, ele deixa claro que ele não consegue dormir à noite, né? Ele tá tomado por uma insônia que ele não consegue nem fechar os olhos. E diante desse momento, ele fica tão perturbado que ele nem consegue falar. O versículo 5 diz: penso sobre os dias passados, os anos dos tempos que se foram. E diante do momento da dor, a dureza de encarar a realidade do dia mal faz com que ele olhe para o passado e diga: minha alegria está no passado, minha esperança está no passado. E bom mesmo era antigamente. Hoje ele não consegue mais olhar para o presente como algo a ser vencido ou ter uma esperança para o futuro. Ele está completamente tomado
pelas lembranças do passado. O filósofo Mário, ele diz, e é uma ilustração muito fantástica, que ele diz que nós precisamos encarar o nosso passado como... Você tem duas formas de encarar o passado. Uma é como âncora e outra como raiz. E ele diz que somos tentados constantemente a encarar o passado como âncora. Ou seja, quando a gente joga uma âncora no mar, o que acontece com o barco? O que acontece? Fica ali paradinho, não é isso? Não sai do canto, fica ali. Ele não avança. O papel da âncora é nos paralisar. E quando nós colocamos uma âncora no nosso passado, nossa vida ela não anda, né? Ela gira em torno desse passado, né? E é comum no momento da angústia a gente fazer isso. A gente volta ao passado e fica remoendo o passado, ou para o que é mal, ou para o que é bom, mas é no passado. E esse mesmo filósofo, ele diz que o ideal é encarar encarar isso como... essas lembranças como raiz. E qual é o papel da raiz, né, para uma árvore? Sustentação. Ela alimenta a árvore, faz com que a árvore ela cresça. E nós precisamos olhar para o passado, irmãos, para os feitos do Senhor nas nossas vidas e perceber deles a atuação de Deus que nos faz crescer, que nos edifique, que nos faz romper com aquela realidade do passado e olhar para frente. Crescer, avançar. Muito obrigado, querida Laís. Nós vamos para outro professor agora dos jovens, da classe dos jovens. E eu queria que ele falasse um pouco o seguinte, sobre Salmos 77, do 14 ao 20, quando diz: a santidade de Deus realça a sua bondade por pecadores. E para isso eu convido o nosso querido jovem Guilherme. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Eu sou grato ao Senhor e a Gil também por ter me dado essa oportunidade. É sempre um prazer falar um pouco aqui do nosso Deus, junto. E hoje eu vou trazer uma breve reflexãozinha para a gente estar meditando de fato, sobre a santidade de Deus realçar a sua bondade por pecadores. E isso é algo tão válido, eu fico me perguntando, e muitas vezes assim, faz essa reflexão, como um ser tão santo, como um ser, tão perfeito, tão maravilhoso, tão grandioso, tem prazer em se relacionar com alguém tão pequeno como eu. Porque Deus ele poderia se relacionar com qualquer outro tipo, poderia se relacionar com um anjo, poderia se relacionar com a pedra, com o mar, poderia criar qualquer outra coisa, poderia se relacionar com qualquer outra coisa, mas ele escolhe se relacionar com nós, comigo, que sou pecador, que sou falho, que muitas vezes desobedeço, que muitas vezes não faço a vontade dele. Então isso me lembra muito o tema, sobre a santidade de Deus, realçar a bondade dele por pecadores. Tanto é que esse amor foi tão grande que entregou o próprio filho, Então o que é que leva, a um ser tão maravilhoso, tão santo, ter esse olhar tão amoroso para pecadores, Claro que não é a ideia de passar a mão pela cabeça, mas um Deus amoroso no sentido de que Deus é amor, mas também é justiça, Ele é justo, ele sabe de todas as coisas. Então eu fico pensando, e o autor ele vai trazer essa reflexão no estilo de Moisés, como um ser tão santo se compromete e abre o mar, faz o mar se abrir para que aquele povo passasse. Um povo que dava tanto, vamos dizer, muita chateação a Deus, vamos dizer assim, porque a gente sabe que o povo ali de Israel, rapaz, no Egito, misericórdia, só Jesus na causa mesmo ali, porque realmente era um povo muito desobediente, é um povo que ao mesmo tempo que estava, não estava, e que entristecia muito o coração de Deus, e mesmo assim, Deus continuava ali, dando novas oportunidades, e até abrindo o mar vermelho, para eles poderem passar e sair daquela escravidão, mesmo quando eles não reconheciam isso. Então eu fico pensando muito nisso, é uma breve introdução, os professores que estão vindo aí vão estar se aprofundando mais, e é isso, uma breve palavra. Obrigado aí por esse convite, e que a gente leve essa reflexão, que a gente pense sempre isso, como Deus, um ser tão grande, tão maravilhoso, se relaciona com alguém como eu. E além disso, como ele não só se relaciona, não só como ele quer se relacionar, mas o quanto ele faz por mim, o quanto ele fez por mim e continua fazendo.
né? Então é uma breve reflexão. Deus abençoe a CBD, que seja bênção, que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações. Um abração. Muito obrigado, Guilherme. Vamos para outra professora agora dos jovens, a nossa querida irmã Giovana, e ela vai falar o seguinte sobre Salmo 78, do 1 ao 11. Santidade, uma herança a ser deixada aos nossos filhos. E eu diria não apenas uma herança, mas também um exemplo a ser deixado aos nossos filhos. Por favor, Giovana. Olá, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre santidade, uma herança a ser deixada aos nossos filhos. Vamos começar lendo Salmo 78, de 1 a 11. Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não nos encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que os pais têm uma responsabilidade intransferível de ensinar seus filhos como viver uma vida santa e qual o perigo da apostasia. A intenção de passar adiante a história da nação é de que a geração futura seja divertida contra os erros cometidos no passado. Romanos 10,17 nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Assim, quando ouvimos sobre o que Deus tem feito por nós e sobre as suas obras, nosso coração é preenchido de alegria e gratidão, e percebemos que temos muito mais a agradecer do que a pedir. Essa prática nos ajuda a conhecer mais de Deus, mais de quem Ele é, e nos coloca em um lugar de humildade perante o Senhor. A humildade, por sua vez, pode ser definida como um senso de proporção, uma estimativa sã e apropriada do seu lugar no esquema das coisas, o seu lugar onde você pertence no universo criado por Deus. E a questão da humildade se liga diretamente à herança, porque em Mateus 5,3 aprendemos que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa passagem segue a dizer que felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido, e felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Isso é santidade, isso é andar como Jesus andou. Ter um coração puro significa ter um coração que não é dividido, um coração que busca somente a Deus, que ama somente a Ele, que adora somente ao Senhor, que crê ardentemente e fielmente. Esse é um coração que não duvida, mas que nos momentos de fraqueza e adversidade descansa nos braços do Senhor. O texto de Hebreus nos adverte 3 vezes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Um coração duro é um coração errante, perverso, incrédulo, rebelde, desobediente, desviado, corrompido pelo engano do pecado. A consequência de um coração duro é o afastamento de Deus, porque um coração endurecido não pode ser moldado ou ensinado. Nós não podemos ser assim. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, escute. Hoje é o dia de ser salvo, esse é o momento que Deus mostra a sua bondade. Santidade é pensar, viver e falar como Ele, é subir ao nível de vida de Deus. E isso é intimidador, nos constrange, mas Deus não espera que nós sejamos perfeitos, Ele sabe que a gente não consegue, mas Ele espera que nós sejamos fiéis. Devemos descansar nele, confiar nele, depender nele, esperar nele. Santidade não é outra tentativa fracassada de sermos bons, é a revelação de que somos dele. Santidade é uma ordem a todos que se reúnem perante o Deus Santo, porque o caminho da santidade leva diretamente ao próprio Deus. E da mesma forma que a fé sem obras é morta, devemos andar em santidade não somente em palavras, mas também em pensamentos e atitudes. Pode ser papel dos pais mostrar aos seus filhos este ideal, mas então caberá à graça de Deus elevá-los a esse patamar, a graça que nos reveste de poder e que nos capacita de forma extraordinária para viver em santidade em meio a um mundo caído.
E para tanto, é responsabilidade dos pais apresentar seus filhos a esse Deus. O ideal pode ser Jesus, mas como cristãos, todos nós somos chamados a andar em santidade, a brilhar a sua luz, a seguir o seu exemplo. A única maneira de ensinarmos nossos filhos as bênçãos da santidade é andar em santidade, é viver uma vida santa, entregar a nossa vida completamente ao senhorio de Cristo. E ao ensinarmos nossos filhos a andar em santidade, também os ensinaremos a guardar os mandamentos do Senhor. Os ensinaremos a confiar em Deus, não numa força invisível ou nas nossas próprias capacidades ou facilidades desse mundo, mas a confiar verdadeiramente em Deus e a louvá-lo pelo que Ele tem feito, pelas obras das suas mãos. Apenas quando recordamos os erros do passado, podemos aprender com eles. Caso contrário, a mesma lição continuará se repetindo até que aprendamos com ela. Então, se o pecado é o motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Muito obrigado, Giovana. Agora, meus irmãos, eu gostaria de convidar um professor, o nosso querido irmão Joilson, para me explicar o seguinte: como é que a vida santidade combate a amnésia espiritual? Por favor, irmão Joilson, me explica um pouco sobre isso aí. Como é que a vida de santidade combate a amnésia espiritual? Olá, tudo em paz? Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar continuidade à nossa lição de EBD dessa manhã. E o nosso tópico, ele tem como título A vida de santidade combate a amnésia espiritual. Que título! Muito bom! O título deste estudo é perfeito. Muito de nós sofremos desta amnésia, infelizmente. A amnésia, ela diz respeito à perda de memória. Essa perda de memória pode ser parcial ou total. Ela também pode ser temporária e também pode ser permanente. O contexto desse tópico está baseado em Salmo, no Salmo 78, do verso 12 a 37. Onde o levita Asaf, ele traz à memória os grandes feitos do Senhor pelo seu povo. E estes feitos foi com o intuito de livrá-los dos seus caminhos equivocados. E não é somente Asaf que tem este entendimento, de que o povo deve procurar santificação e estar na presença de Deus. Lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 12, verso 14, ele diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém pode agradar a Deus. Sem santidade não há como agradar a Deus, porque Deus é santo. A santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma, não tem mácula e não tem pecado. Significa também a dedicação a Deus. A santidade é uma dedicação a Deus. Se afastando da impureza, do pecado, todo crente é chamado a ser santo. Por isso é que Paulo nos adverte lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, quando ele nos chama a atenção para não nos amoldarmos, não nos conformarmos com a coisa desse mundo, mas procurar aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, queridos, a Bíblia, ela está repleta de passagens que nos levam a essa santidade. A Bíblia diz que Deus é santo, esse é o seu caráter. Deus é perfeito, ele não tem falha, nenhuma falha, nenhum erro. E o pecado, ele sequer pode entrar na presença do Senhor, porque ele é santo. É o que nos é revelado no texto que lemos agora em Hebreus. Essa santidade é muito importante. Quando lá no tempo de Asaf, em Israel, no tempo antigo, havia os tabernáculos, o tabernáculo, não é? E no tabernáculo tinha o local santo dos santos, o sumo sacerdote,
que só podia entrar uma vez por ano naquele lugar, ele passava por um longo tempo de santificação, para não correr o risco de morrer ao entrar naquele local onde estava a presença de Deus. Voltando ao nosso contexto, né, ao nosso texto, que é o Salmo 78, Asaf, ele revela 5 frutos do Espírito. São fruto do Espírito, também é fruto do Espírito, mas o fruto da santificação. E nós vamos ver esses frutos agora. A santificação, ela produz gratidão. Nós vemos no verso de 11 a 21 do Salmo 78, que Asaf lembra a história de libertação do cativeiro egípcio e da peregrinação no deserto. E o povo, ainda vendo com os seus próprios olhos os grandes feitos do Senhor, ainda murmuravam, duvidavam e até mesmo eles desdenhavam do pão que caía do céu. Ora, o Senhor abriu as portas dos céus e mandava pão diariamente para aquele povo. E lá, em Números 11, eles chegam para Moisés desejando carne e desdenham daquele pão, dizendo para Moisés: nós só temos este maná. Já pensou? Só tem este maná. Nós devemos sempre ser gratos, porque o Senhor nos resgatou, Ele nos guia, alimenta, conforta. O coração grato, ele reconhece tudo que Ele tem feito e bendiz o nome dEle, louvando, agradecendo e não murmurando. E aí nós vamos para o segundo fruto produzido pela santificação, que é a fé. A fé também é a confiança em Deus. Quando nós temos fé, nós confiamos. Então, no verso 22, o salmista, ele lembra que a incredulidade tem consequências drásticas, que é a ausência da proteção de Deus. É claro, se nos afastamos de Deus, automaticamente nós perdemos a proteção de Deus. E aí depois vamos nos queixar a Ele, né? Quando nos voltamos para Ele novamente, aí nos lembramos de Deus, assim como o filho pródigo, né? Que lembra do pai, mas Deus é bondoso, é amoroso, é santo. E por isso, como Ele não tem mágoa no coração, Ele faz como aquele pai, está sempre de braço aberto esperando o retorno do filho. Então, queridos, sem essa proteção, os israelitas, eles não tinham como sobreviver no deserto. E também nós não temos como sobreviver, nós não temos como passar por tantas provas diariamente sem essa proteção divina. Nós estaremos no mundo, convivendo como todo mundo e passando por tudo. Só que quando temos Deus, nós sabemos e confiamos nele, Ele estará sempre conosco e nós passaremos pelas provas. Afinal, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos diz isso, que nós devemos confiar, né? Porque Ele diz que lá em João capítulo 15, Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Então, por que nos afastarmos dele? Devemos procurar estar sempre junto e buscando a santificação junto a ele. E aí nós vamos para um outro fruto, o fruto da santificação, que é a esperança. A fé faz brotar em nós o fruto da esperança. O salmista Asaf, no caso, mais uma vez, ele lembra que aquele povo ele duvidava, mesmo vendo as maravilhas de Deus a olhos vistos. E assim mesmo eles duvidavam que o Senhor estava fazendo. No verso 23 a 30, ele usa a palavra contudo. Contudo, o Senhor. E mostra que a misericórdia e graça de Deus
salvam Israel. Então, com tudo que aquele povo fazia, mas quando ele se voltava para Deus, ele estava lá para salvar o povo. Porque Deus abriu a porta dos céus e fez chover abundância de comida, fez cair carne. Ele não reclamou, não desdenhou do pão que caía do céu, pois Deus fez cair carne, mandou um vento que levou aves, e caía naquele acampamento tantas aves, tanta carne, e por muitos dias, só faltou cair dentro das tendas, mas caía na porta, ao lado da tenda. E eles comeram abundantemente até sentir-se mal. Esta memória inspira o povo a confiar em Deus. E é isso que Asaf está fazendo. Trazendo a memória do povo que está com amnésia espiritual. Olhe no passado, como é que acontecia, como aconteciam as coisas. O pessoal murmurava, mas Deus provia. O pessoal fazia, que se queixava da água. Deus fez tanta coisa, aquele povo continuava com o coração duro, duvidando. Então, a graça e misericórdia do Senhor alimenta a esperança. É por isso que nós temos esperança, porque a misericórdia do Senhor faz parte da nossa vida. Nós acreditamos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Roma, também, no capítulo 8, verso 24, ele nos ensina que a esperança vem do crer naquilo que está longe, daquilo que não está à vista. Porque ninguém pode esperar naquilo que está vendo. Olha, aquele povo via, sabia do poder de Deus e duvidava. Pois bem-aventurados somos nós, porque não vimos essas coisas acontecerem, mas acreditamos e confiamos em Deus. O que é que o apóstolo Paulo diz? Lá em Romanos 8, 24, ele vai falar, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais esperança. Pois quem é que fica esperando por aquilo que está vendo? Não é verdade? Então, graças a Deus que muitos ainda confiam no Senhor e devemos buscar confiar cada vez mais no Senhor, esperar no Senhor, pedir a Ele que aumente a nossa fé para que a nossa confiança também seja aumentada. E temos o fruto da restauração. Nos versos 31 a 35, nós estamos falando do Salmo 78. O salmista, ele nos ensina que nossos caminhos nos levam a muitas aflições e que o arrependimento não é uma mera opção, é uma questão de sobrevivência. A desobediência nos leva ao afastamento a Deus e, consequentemente, ficamos longe da sua proteção. Falamos agora há pouco, não é? E longe da proteção de Deus, estamos à mercê de tudo. Para os israelitas daquele tempo, isso levava a conflitos, a muitos conflitos com a vizinhança e resultava em muitas mortes. Então o povo se afastava de Deus, perdia a proteção de Deus e aí quando eles iam a combate, padeciam, morriam e se perdia muita gente por conta desse afastamento. Aí tinha que fazer a restauração, tinha que ir lá e se reconciliar com Deus para que pudesse ser vitorioso mais uma vez. Só há uma maneira de frear a destruição total, é voltar para Deus e permanecer com Ele. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o método da restauração em João 3, verso 3, quando diz a Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. A restauração é isso, gente. Nós nascemos, nosso pastor costuma falar, e eu gosto quando ouço o meu pastor falar, que nós nascemos uma vez, quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma.
pois é o nascimento da carne. Todos nós nascemos carnalmente e um dia vamos morrer. Ninguém vai ficar para a semente. Todo mundo vai um dia. Somos do pó e ao pó retornaremos. Então, quem nasce uma vez não nasce espiritualmente, só nasce naturalmente. Quando morrer, o seu espírito também morre junto. Mas quem nasce duas vezes, que é a lição que Cristo está falando para Nicodemo, que quem nasce do espírito é espírito, quem nasce da carne é carnal. Então, quem nasce do espírito morre apenas uma vez, porque a carne vai morrer, mas o espírito ficará com Deus, irá para a glória eterna de Deus. Então, queridos, sejamos sábios. E este é o fruto, este é o próximo fruto, o quinto fruto da santificação, gerado pela santificação. Quando nós somos santificados, quando nos reservamos, quando nos atemos a nos aproximar de Deus para ser santos de Deus, como Ele nos ensina, seja santos, porque eu sou santo, nós ficamos mais sábios. Neste estudo, o autor ele cita um texto que é creditado a Augusto Cury, embora ele tenha colocado que não tenha, mas eu pesquisei e vi que está acreditado a Augusto Cury, que diz que uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Isso quer dizer, queridos, que eu não preciso errar. Se eu já vi alguém errando, eu não preciso cometer aquele erro que aquele cidadão está cometendo também para aprender. Eu posso aprender com o erro dele e não fazer aquilo que ele está fazendo, fazer diferente. É duro alguém olhar para o passado e não conseguir aprender nada do que viveu. Nós costumamos recitar um salmo nos aniversários. É o Salmo 90:12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É isso. É olhar para o passado e aprender para não praticar mais, para não errar mais. O salmista Asaf chama a atenção ao povo de Israel aos erros cometidos: ingratidão, idolatria, petulância, apostasia. E é isso, meus queridos. Nosso tempo está no final. Pois bem, meus irmãos, ninguém tem a santidade de Deus, mas existe outro tipo de santidade que é dedicação total a Ele. Essa é a santidade que todo crente deve buscar, deve procurar e deve conquistar. Como nos orienta Pedro em sua carta, 1 Pedro 15:16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja abundante na vida do irmão e da irmã. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, irmão Joilson, por falar de forma tão clara sobre a santidade combate a amnésia espiritual. E agora eu convido um outro querido irmão, o irmão Bebeto, para nos falar sobre os desígnios de Deus são santos. Eu acho que o irmão tem total condições de falar sobre isso de forma extremamente clara. Por isso eu coloquei o irmão para nos falar sobre esse tópico que está em Salmo 78, do versículo 67 ao 72. E aí eu queria que o irmão falasse um pouco sobre os desígnios de Deus, como são santos os desígnios de Deus. Bom dia, meus amigos queridos, meus irmãos. Me foi designado participar da beleza que é a escola bíblica. E o tópico que me foi oferecido está lá no finzinho da lição deste domingo, que diz assim: os desígnios de Deus são santos, baseado no Salmo 78, de 67 a 72, o que eu vou ler para os irmãos nesta hora, que diz assim: também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário,
Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário com as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou. Com as mãos experientes, os conduziu. O título desta minha parte, desta minha fala, diz o seguinte: os desígnios de Deus são santos. Os desígnios de Deus são santos. O escritor começa dizendo: os planos de Deus não são tempestivos. É verdade. Os planos de Deus não são tempestivos. Os planos de Deus, existe toda uma programação do próprio Deus. Os planos de Deus têm um projeto antes dos seus planos, feito pelo próprio Deus. Não é feito não é fruto de uma situação ou circunstância. Não. Deus sabe perfeitamente do que nós precisamos e daquilo que Ele pode nos oferecer. Portanto, os projetos de Deus não são à toa. São literalmente projetos bem elaborados para o bem de todo o seu povo. Eles são elaborados numa mente que não é a nossa mente. É uma mente onipotente, onipresente, onisciente. Sabe todas as coisas. Sabe tudo o que precisamos, o que não precisamos. Sabe todas as nossas necessidades. Então, os desígnios de Deus não têm frustração. Não. Os projetos de Deus não existe frustração. Nos projetos de Deus não existe plano B. Os projetos de Deus é o plano de Deus. É o plano A de Deus. E este salmo nos aponta para este tipo de projeto de Deus, que são os desígnios de Deus, a sua vontade a se cumprir nas nossas vidas. O salmista diz assim: ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com mãos hábeis. Deus nos apacenta segundo a integridade do seu coração e nos guia com mãos hábeis. Essa palavra não foi para aquele tempo, porque a palavra de Deus, ela foi, é e continuará sendo a palavra de Deus. Os santos desígnios de Deus são tratados de acordo com o que diz o seu coração. Os desígnios de Deus vêm do próprio coração de Deus. Não existe falha, não existe engano. Os desígnios de Deus, os planos de Deus, estamos inclusos nele. Ele, nos seus planos, está incluso tratar-nos com graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Os desígnios de Deus são santos, perfeitos, imutáveis. Nada muda os desígnios de Deus, nada. Em nada muda os seus desígnios. Porque eles são inescrutáveis, diz o escritor. Eles são inescrutáveis. Ninguém pode frustrar os projetos de Deus. Não. Porque eles são infinitamente maiores e melhores do que o dos homens. Porque tudo é dele. Tudo é dele, por ele e para a glória dele. Portanto, os desígnios de Deus se cumprem nas nossas vidas, quer nós queiramos ou não. Quer você goste ou não. Mas de uma coisa eu tenho certeza: os projetos de Deus
são o que existe de melhor para as nossas vidas. Todos os projetos de Deus. Por tudo o que vivemos, por tudo o que passamos, tem as mãos de Deus. A nossa vida é projetada pelo próprio Deus. Desde quando nascemos até o nosso último dia aqui na terra. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus conhece o nosso caminhar. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus visita o nosso coração a cada minuto. Hora que passamos por esta pandemia, passamos por este sofrimento que o mundo está vendo, mas eu tenho a certeza que Deus nunca abandonou os seus. Tenho certeza disso. Eu sou prova disso. Que Deus não abandona os seus. Não se afasta de nós por nada. Ele continua sendo aquele pai amoroso, cuidadoso, zeloso para com os seus filhos. Portanto, os projetos de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus é o que temos para o nosso viver. E creiamos ou não, eles se cumprem. Gostemos ou não, eles se cumprem, porque é a vontade do Pai. Por isso este texto, esse pequeno texto da escola bíblica deste domingo, que me foi confiado, é um textozinho pequeno, é o finzinho da lição, mas é que agrada muito os nossos corações, quando logo o título, os desígnios de Deus são santos. E se os desígnios de Deus são santos, eles são o melhor que tem para o nosso viver. Estava com saudade da escola bíblica, estava com saudades de participar da escola bíblica, mesmo com uma participaçãozinha pequena. Eu gosto muito de participar da escola bíblica. Eu sou apaixonado pela escola bíblica, porque é onde aprendemos, é o nosso, é o que tem, é o nosso tesouro. A escola bíblica é um tesouro, meus irmãos. Me agrado muito da escola bíblica e sinto muita falta da escola bíblica presencial. Peço a Deus que demore pouco para que possamos voltar a ter a nossa escola bíblica presencial, que possamos ver os nossos irmãos na classe de escola bíblica, participar com eles, conversar, saber como passaram a semana, nos faz muita falta. Mas está bem perto de voltarmos ao normal. Que Deus nos dê um domingo de paz e continue a nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Bebeto, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Inclusive tem uma música de Delino Marçal que diz o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Meu irmão, os desígnios de Deus são santos, cabe a Ele saber o que é melhor para nós e cabe a nós aceitar os desígnios de Deus. Meus irmãos, é isso para hoje, a nossa EBD que nós tínhamos, a nossa EBD de hoje. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa e dizer que domingo que vem tem mais, ok? Um grande abraço para todos. Gostou da nossa EBD de hoje? Aí embaixo tem um like aí, ó. Marque dizendo que o irmão gostou da nossa EBD de hoje. Um grande abraço para todos e até domingo que vem.